irmão, esse amigo, esse professor, esse colega, esse historiador. Boa tarde, povo da Terra-média. Aqui é Tom, o Mago, com vocês, iniciando o nosso segundo episódio do podcast Tom, o Mago. Estaremos hoje com uma pessoa ilustre, uma pessoa encantadora, um professor, um educador, que tem um compromisso com a humanidade. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. E agora, com vocês, Dalmo. Quem é Dalmo Duque? Alô para todos, uma boa tarde, boa noite, uma boa madrugada, né? Eu sou o Dalmo Duque, o Washington já me apresentou, eu sou negro, de pele clara, tenho cabelo liso, encaracolado, tenho 62 anos de idade, vou fazer agora em agosto, né? Então, para quem quer me conhecer um pouco, hoje é uma boa oportunidade, que eu também quero conhecer vocês. Hein? Vamos falar sobre assuntos relacionados ao humanismo, né? Que é uma ferramenta de enfrentamento das mudanças que estão acontecendo no mundo. Muito bem. Então, vocês acabaram de ter uma leve descrição do Dalmo, muito suave, até ele não se aprofundou um pouquinho em todas as suas qualidades, habilitações, competências, mas vocês vão descobrir isso ao longo desse nosso bate-papo aqui, tá bom? Eu estou ativando aqui, verificando conexão para estar com o meu Instagram conectado com vocês também, sendo possível, e nós vamos ao vivo também pelo meu Instagram. Dalmo Duque, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Opa! Você é biógrafo, foi biógrafo, é biógrafo do CVV, que é uma instituição com mais de 50 anos de existência, preocupada com o ser humano, cuidando de intervir de maneira inteligente em relação à prevenção do suicídio. Como foi que começou a sua história com o CVV? Então, o CVV já está com 61 anos de idade, né? Ele surgiu no mesmo ano que eu nasci, por coincidência, né? Mas ele foi funcionar um ano depois, em 31 de março de 1962, em São Paulo. Um grupo de jovens, né, ligado a uma escola espiritualista paulistana, eles fundaram um trabalho baseado nas atividades que eles faziam de apoio nas comunidades carentes do centro da cidade e da periferia. Né? E eles perceberam que havia muitos casos de suicídio nesses lugares, né? Então eles começaram então a viabilizar essa ideia de implantar em São Paulo um serviço que era similar aos Samaritanos de Londres, que era conversar com pessoas que tinham ideação suicida, né? Tudo com voluntários. Né? E passados esses primeiros 10 anos experimentais, o CVV resolveu expandir suas atividades no Brasil, por recomendação dos próprios samaritanos, né, de Londres. E uma das cidades escolhidas para receber essa expansão, né, essa franquia social do CVV foi Santos. Nós morávamos em São Vicente, eu e minha mãe, né, e nós fomos convidados a participar da fundação do posto do CVV de Santos, na Rua Evaristo da Veiga, ali no Campo Grande. Né? Nós iniciamos lá a nossa atividade em 1979. Né? As pessoas que se aproximam do CVV são pessoas que têm assim, uma afinidade, um compromisso, né, com a questão da prevenção do suicídio. Nós perdemos um tio, deu um tiro no ouvido. Quando eu tinha 6 anos de idade, né, eu acordei de madrugada vendo a minha mãe chorando na varanda, né? Aquilo ficou marcado, uma ferida ficou aberta durante anos, né? E quando nós viemos para Santos, eles vieram trabalhar no Porto, ele e meu pai, né? E começamos a conhecer pessoas e recebemos esse convite. A minha mãe interpreta isso até hoje como, ela já está bem idosa, né? Tem 86 anos, como uma cura, uma oportunidade de cicatrizar essa ferida, se envolver com a prevenção do suicídio. E no meu caso, como educadora, eu fiquei com essa ideia de transpor a prevenção do suicídio para os meios educativos. Mesmo porque o suicídio hoje ele é multifatorial, ele é multicultural, né? Ele acontece em todos os lugares, mas hoje ele tem uma marca muito interessante, que é emergente, né? Que são jovens. Né? Uma população jovem, muito precoce, a partir dos 8, 9 anos de idade, já começa a dar sinais de ideação suicida. Em muitos casos, 8,
0,5% de uma população de 900 mil suicídios por ano. É muita gente, né? E a sociedade não está preparada para esse enfrentamento, em nenhum lugar do mundo. Né? É recente essa ideia de se preparar, de se organizar, né? Através dos planos nacionais de prevenção do suicídio. Os países onde o problema é mais grave já estão avançando. O Brasil é avançado, porque tem o CVV há 61 anos. Então, todo esse know-how a gente já está compartilhando, né? Nós somos assim, privilegiados. Então, essa é a história do nosso envolvimento, né? Certo. Então, é assim, a gente sabe que há alguns anos existia um certo tabu em falar sobre suicídio, né? A mídia era, vamos dizer assim, estimulada a não comentar, colocar, tipo, panos quentes em cima daquelas coisas que aconteceram, né? Alguns suicídios alguns anos atrás. Mas isso se tornou tão grave que a gente é obrigado a superar isso. Falar de suicídio é um tema espinhoso, sensível, é um tema que não agrada a um grande número de pessoas porque não consegue lidar com uma realidade humana, acredito eu. Então, a partir do momento que a gente consegue falar mais sobre isso, compreender as causas, se preocupar em desenvolver algum tipo de trabalho de prevenção, como o CVV faz há, como você falou, 61 anos, eu acho que a gente vai conseguir avançar muito e evitar, né, eventualmente, que jovens, adolescentes, idosos também, isso é um grande número de idosos. A taxa mais alta. É a taxa mais alta? Olha só, fala um pouquinho sobre essa... Porque as crianças e adolescentes, eles vislumbram uma certa esperança, né? Os idosos, eles têm assim um futuro fechado, né? Escuro. Limitado já, limitado, né? Na cabeça deles, né? Certo. Porque isso não é real. E eles se matam mais do que tentam. Como os homens, né? Os homens se matam mais, as mulheres tentam mais. É interessante isso. Eu vi dados estatísticos com essa informação. E justamente era um tema para explorar com você. Então, a cidade de Santos, por exemplo, é uma cidade que tem essa marca de alta qualidade de vida pelos índices do IDH, mas nesse campo do suicídio ela é negativa. Ela está no mapa da violência do estado de São Paulo como uma das cidades onde mais ocorrem suicídios. Né? Isso ameaça a qualidade de vida da cidade, né? E é gritante em todas as faixas. Mais a questão dos idosos, e são idosos de classe alta. São pessoas que se jogam de prédios de 30 andares. Né? E o próprio cemitério vertical é cenário constante de tentativas e de suicídio. Lá você entra, a segurança já vai atrás de você. Porque as pessoas acham que se matar lá é mais adequado, né? Entendi. Você vê que é uma formação um pouco exótica, né? Assustadora, mas é real. Então é preciso ter um cuidado dobrado, né? Essas cidades que são muito evoluídas, verticalizadas também, verticalizadas, demais, né? muito sofisticadas, como acontece no Canadá, né? No Japão, na Coreia, que são sociedades onde o suicídio é altíssimo. A parte essa ideia de qualidade de vida, né? Social e etc. Tá. É interessante, eu queria te fazer um questionamento. Eu já participei de vários congressos, encontros, palestras, onde dizia-se tratar sobre essa questão do suicídio, entre outros temas, mas o suicídio era o que predominava como interesse da maioria das pessoas que lá estavam. E o que eu saía frustrado, sabe por quê? Porque eu imaginava que, diante de tantos profissionais hábeis, profissionais da medicina, da psicologia, entre tantos outros profissionais que lá iriam expor, o foco principal era falar sobre estatística. Só se falava estatística. Eu saía frustrado. Eu falava, puxa, por que se fala tanto sobre dados e não se traz, eventualmente, um conteúdo ou contextualiza para que a gente possa efetivamente ter ações que possam trazer algum benefício em relação a esse fato em si. E isso sempre foi uma carência. Para mim, eu saí muito frustrado de vários encontros que eu tive
dentro desse panorama, né? Temática, né? E assim, eu tive a oportunidade de, além de estar com você em alguma ocasião, e participar lá de uma espécie de atualização de voluntários que trabalham com o CVV. Eu tive com você, acho que foi em São Caetano, não é isso? Há um tempo atrás. São Caetano, você teve na festa dos 50 anos também, isso, né? também. Então, a gente acompanha. Não, eu não sou voluntário do CVV, assim como você, e não tenho um trabalho não chega nem aos pés do mínimo do trabalho que você tem, da competência que você tem em relação a esse assunto. Tanto é em face de você já ter escrito vários livros e ter abordado esse assunto sob várias óticas. Mas essa incomodação sempre foi, para mim, muito latente. Né? Até um momento que eu acho que eu entendi um pouco essa questão da estatística, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu entendo, eu vejo isso como uma clara prova de falta de vivência. A maioria das pessoas que querem falar, que se interessam por esse assunto, eles não têm vivência na prevenção. Eles não têm contatos com pessoas que têm ideação suicida, eles não têm a mínima noção do que se passa naquele universo humano, né? Que não é muito diferente da gente. Então, falando de estatística, é uma forma de você, então, esconder essa desinformação. E veja bem, não são apenas leigos. Sim. Os próprios profissionais da área de psicologia, de medicina, né, de assistência social, enfermagem, educadores, eles não têm experiência e têm até um certo receio, porque eles também são produtos de uma sociedade que é influenciada pelo tabu. Então, hoje, os profissionais que lidam com a questão psicológica, né, os psiquiatras, né, os psicólogos, eles já veem o CVV com outros olhos. E também aprenderam a ver o suicídio também com outros olhos, não como uma intervenção diretiva, não como uma intervenção, né, desrespeitosa ao suicida, né, aquele ser humano, mas de uma forma mais humanitária, mais humanista. Né? E eles aprenderam isso com o CVV. Né? Então, hoje nós temos, assim, quando eu falo nós, eu não atuo mais no plantão, mas eu me considero parte desse plano nacional, né? Eu atuo mais na área da educação. Então, hoje em dia, nós temos uma posição e uma atuação muito clara a respeito disso. Então, a gente usa a estatística para se localizar, né? Para se situar como cenário, né? Com o cenário, mas imediatamente a gente tem que oferecer respostas. De como que a gente atua, como que a gente trabalha, como que a gente combate isso de forma efetiva. Né? E a maioria dos profissionais não conhecem isso. Mesmo psiquiatras, mesmo psicólogos, mesmo educadores, e todo esse segmento médico, né, e assistencial não conhece o assunto. Né? Conhece superficialmente. Então, eu já vi gente fazendo palestras para grandes plateias e a pessoa não tem vivência nenhuma. Né? Deveria se aprofundar, mas... Isso sempre me incomodou, Dalmo. Mas a gente não critica muito, porque a gente acha assim, bom, ela está começando, já é um grande passo. Né? Mas não pode persistir nessa marca, manter, né? Na sombra do conhecimento. Isso, porque não acrescenta nada, não educa, não consegue chamar atenção, não consegue mudar o cenário, porque não tem nada a oferecer. Então, se alguém na plateia, né, pergunta, então, o que eu faço? Como que eu posso iniciar? Fazendo palestra também? Não. Né? A comunicação, ela é uma parte inicial, mas é preciso estar complementada de uma ação efetiva de prevenção, né? Uma coisa prática. Como faz o CVV? O CVV tem um telefone 24 horas, né? 4 milhões de chamadas por ano. 4 milhões de chamadas por ano, com 3 mil voluntários, 24 horas. Então, isso não é ter somente estatística, né? Isso é uma ação, né, efetiva, né, de grande responsabilidade e de grande credibilidade. Tanto é que o Ministério da Saúde, nos seus quadros médicos, não teve gente, né, para suprir essa necessidade. Então, eles entenderam que um trabalho como o do CVV, por exemplo, ele supre um atendimento que um médico e um psicólogo não podem dar, um assistente social, um enfermeiro, não podem dar, naquele período de 24 horas. Entendi. Se eles fossem custear isso, né, seriam de altíssimo gasto, né? Inviável. Então, eles falam assim, o pessoal do CVV é leigo. Leigo, sim.
Quem faz prevenção do suicídio voluntário é leigo, mas é um leigo humano. Ele está muito próximo, né, porque ele é treinado para ter uma ação compreensiva, né, uma abordagem compreensiva, né, que alivia, que esclarece e que encaminha para profissionais. A grande preocupação hoje do segmento profissional é que eles não têm especialização nisso. Tem muitos bons, tem ótimos, que são voluntários do CVV. Não sei se você sabe disso, né? O Dr. Neuri Botega, que é da Universidade de Campinas, ele é voluntário especialista do CVV. A doutora Alexandrina Meleiro, da Universidade de São Paulo, é voluntária do CVV. Humildemente, né, foram aprender prevenção do suicídio com leigos. Olha que interessante. Né? E eles adoram o CVV e adoram todo mundo que faz prevenção séria, né? Você vê o nível de inteligência deles, né? Eles se renunciaram a essa imagem, né, do médico, né, e foram aprender. E hoje são grandes colaboradores do CVV. E solicitam a nossa colaboração o tempo todo. Então, hoje já tem mais profissionais, não falando só sobre teoria, né, sobre estatística. Estão aprendendo ao vivo e a cores como que se faz prevenção do suicídio. Prevenção do suicídio você faz na rua, no ponto de ônibus, você faz com o vizinho, você faz dentro de casa, com o filho, com o seu companheiro, você faz o tempo todo, que é uma ação simples. É porque as pessoas têm medo, por ser da temática da morte, né, achar que é uma coisa sobrenatural. Né? Não tem nada de sobrenatural. O dia que um parente seu morre, você precisa tomar providências rápidas para o serviço funerário, né? Para o velório. Né? Então você precisa estar atento a isso. Né? E são surpreendidas por um suicídio. Ninguém espera por um suicídio. Né? Assim, como ninguém espera por um câncer, não espera por um acidente. Né? Mas é preciso ter uma resposta imediata, né? Resposta. E a resposta é simples, é humana. É uma questão de disponibilidade. Né? Quem está disponível é imediatamente procurado por alguém que está em desespero. Né? Então, essa é a prática do CVV. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu acho muito interessante e que tem, acho que, curiosidade de muitas pessoas. Mas antes disso, eu quero salvar aqui a chamada. A Neuza está dando boa tarde, falando da importância do trabalho que o CVV faz, a Neuza conhece bem. E está agradecendo ali o compartilhamento desse conhecimento por sua parte. Está aqui no papo, tá bom? A Neuza já fez prevenção aqui com a gente na Zona Noroeste, viu? Né? Aqui no Benevenuto. Não sei se ela lembra disso, faz alguns anos, né? Olha só. Mas viemos conversar com os alunos aqui a respeito disso. Estou agradecendo a ela aqui e agradecendo a todos os ouvintes que estão acompanhando esse bate-papo de extrema importância, extrema relevância. E como você observou bem, Dalmo, essa questão de que o voluntário que está lá na 24 horas por dia à disposição da vida, porque o que o CVV faz é isso, reunir um número de pessoas humanas, porque comuns, acima de tudo, pessoas comuns. Eles são comuns, humanos, que não necessariamente possuem um conhecimento técnico profundo sobre os assuntos, mas ele tem a essência, claro, através do treinamento, da formação que o CVV faz, eles vão lidar usando acho que é o instrumento mais importante para o trabalho de prevenção, que é ouvir. Se não me falha a memória, esse é um dos instrumentos mais importantes do trabalho dos voluntários do CVV. O que você pode falar sobre essa atuação? Como é que isso acontece e a dificuldade que é para o ser humano, normalmente, ouvir mais do que falar? Porque a gente, a todo momento, quando se depara com uma situação, alguém em depressão, ou tendo uma crise de pânico, a crise de ansiedade, que são comuns e foram potencializados hoje, pós-pandemia, ainda muito mais, né? Normalmente, a gente quer orientar, quer dar um conselho, quer tentar ajudar dessa forma, que é uma forma automática, né? Quando a gente se depara com tal situação. Mas isso não é o que o CVV faz, não é aconselhar.
O que o CVV faz, através de seus voluntários, para a pessoa que liga lá, com essa ideação suicida? Como é que acontece isso? Nós conversamos, não só o CVV, mas toda essa extensão que hoje o CVV tem, de comunidade, de educação, né? E mesmo nos setores profissionais, é conversar com sentimentos. Nós somos uma sociedade muito racional, muito pensadora, né? Nós hipervalorizamos o pensamento, né? A crítica, a interpretação racional das coisas, né? Somos treinados, somos educados para isso, até por uma questão de desenvolvimento profissional, né? Natural. Mas é uma sociedade que não ouve ninguém. É uma sociedade que fala muito. Somos uma sociedade de falantes, né? E não somos uma sociedade de escutadores, pessoas que sabem fazer leituras dos sentimentos. Nós fazemos leituras de ideias. Somos treinados para isso, somos muito bons, né? Todos nós. Mas nós não temos esse hábito de ler sentimentos, emoções. Porque as pessoas também são desencorajadas a falar sobre sentimentos e emoções, porque isso seria sinônimo de fraqueza, né? Sinônimo de falta de esperteza, né? Então, isso é um choque. Ou então nós temos, assim, pessoas caladas. Um universo extremo, né, de falantes e o outro lado de pessoas caladas, né? O CVV procurou o meio termo. Nós podemos falar, mas vamos falar de sentimentos, né? Então, quando você está com algum tipo de dificuldade, você geralmente expressa sentimentos, né? Porque racionalmente isso não resolve nada. Agora, quando você expressa sentimentos, é preciso ter alguém que tenha esse insight, né, de saber ouvir os sentimentos. As pessoas que estão pensando em suicídio, elas falam assim, aparentemente desconexas. Tudo que eu faço não tem valor. Ninguém valoriza o que eu faço. Tudo que eu faço não tem excelência. Você percebe? Outra frase muito comum do suicida. As pessoas seriam mais felizes se eu não estivesse perto delas. Se eu estivesse ausente. Né? Você vê, são dois sinais que ela deu, né? De claros de que ela não está bem. E é interessante que, pelo que você fala, são frases reiteradas por um número grande. Repetidamente. Então, é como se fosse, entre aspas, um certo padrão de comportamento. Isso. Que já dá esse indício de tomar cuidado, procurar... São sinais claros. Perfeito. O Ministério da Saúde hoje publica cartazes com essas frases. Se você ouvir pessoas falando sobre isso, dizendo que ela não aguenta mais viver, que ela está cansada, que ela está exausta, né, que a vida dela não tem mais sentido, né? Por trás disso tem alguma coisa estranha, né? Porque o preconceito diz, quem fala não faz. Quem faz, já faz. Logo. São jargões, né? São jargões negativos, né? Eu acho que normalmente utilizado para, se eximir, né? Isso, da responsabilidade. Da responsabilidade de ter que lidar com alguém que está nessa situação. Exatamente. E porque faz uma leitura racional também, né? Não tem esse cuidado de fazer essa leitura empática, né? Se colocar no lugar do outro, fala, o que será que ele está querendo dizer com isso? Ele diz que as pessoas podem ser felizes sem ele, ou seja, ele não quer viver mais. Se ele não quer viver mais, ele está pensando em suicídio. É óbvio, né? Então, é preciso estar atento a isso. As crianças percebem isso. Uma criança, quando uma diz para a outra uma frase dessa, ela vai direto ao ponto. Ela fala, epa, você está querendo se matar? Eu já vi essa cena, eu acho. É sério? É sério, porque criança não tem papo na língua e nem nos ouvidos. Né? Não, e criança... Elas são autênticas, né? São autênticas. Elas vão na veia e partem para conversar. Choram, se abraçam. É incrível, né? Como que os jovens e crianças sabem naturalmente fazer prevenção do suicídio? E aprendem muito rápido. Nós, os adultos, somos bloqueados por causa dos bloqueios sociais. As aparências, né? E o que vão pensar, Aí vira o tabu de falar da morte, né? Então, o ler sentimentos é fundamental. E você precisa aprender isso e treinar o tempo todo. Fazer essa interpretação de sentimentos. Né? Porque aí você vai compreender as emoções.
pessoa que está com sentimento de medo, ela está com uma emoção, dependendo da personalidade dela, você sabe, né? Ela pode estar agressiva e pode estar retraída. Ela está machucada. Então, a gente conversa sobre sentimentos. Não vamos conversar sobre o problema que a pessoa está passando. Nós não somos resolvedores de problemas de ninguém. Os problemas são das pessoas, né? Então, se a pessoa está passando por um problema conjugal, um problema de vício, um problema de desemprego, ela sabe, ela tem consciência disso, mas o que mais dificulta é a incapacidade que ela tem de lidar com isso. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós não temos essa responsabilidade nem competência para resolver problemas. Quem resolve problemas são especialistas. Eu estou com um problema cardíaco, eu vou ao médico. Não vou ficar discutindo o coração do meu amigo, né? Então, a gente deixa para um segundo momento que ele vá procurar um especialista. Se está com um problema jurídico, ele vai procurar um advogado. Se ele está com um problema financeiro, ele vai procurar um advogado, um especialista em finanças e por aí vai. Mas enquanto ele está sofrendo por causa dessas questões, eu posso me aliviar, eu posso oxigenar o meu cérebro, eu posso me equilibrar para poder se reorganizar, né? Pensar numa ação mais, né, adequada. Mas deixa eu falar uma coisa assim. O que a gente tem assim como percepção é que quando você pensa de forma racional, lógica, você consegue ter esse parâmetro. Mas quando você tem uma pessoa, por exemplo, que está passando por um processo de depressão crônica, uma depressão profunda, o lógico racional já não está cabendo mais no mundo dessa pessoa. Já sumiu, né? Completamente. E aí, esperar que essa pessoa consiga se reorganizar sozinha, eu acho muito difícil. Ainda que ela esteja através de um programa de terapia, um programa médico, recebendo orientação psiquiátrica, tem muitas coisas que fragilizam ainda mais pessoas que estão nessa condição, que é aquelas frases populares: isso é frescura, isso é besteira, isso é coisa espiritual, você só resolve... Falta de Deus, não é? E veja, aí uma pessoa que está num estado de depressão profunda, ou num estado de depressão ainda que seja de uma certa forma em nível médio ou leve, ela não tem, ela já não consegue compreender a lógica para se auto-reorganizar sozinha. Então, eu pensei assim, eu fiz uma metáfora para compreender e o que nós podemos fazer. Imagina que você está caminhando. Você está na sua jornada, caminhando, e de repente você se depara com um abismo. E ao se deparar de frente a esse abismo, você visualiza 3 pontes. 3 pontes suspensas, velhas, com cabos de aço e madeiras no piso. Todas as 3 são temerosas. Mas você tem que ultrapassar, se você quer chegar do outro lado. E o que acontece nesse momento? Você não sabe qual das 3 pontes seguir. E, de repente, no extremo de uma das pontes, alguém fala: olha, essa ponte é segura. Não é muito, mas se você vier com cuidado, você consegue chegar até aqui do outro lado. Aí, na segunda ponte, alguém da outra extremidade diz: olha, essa ponte não é tão segura quanto a primeira, não é? Mas se você seguir com cuidado, observando que do meio para frente tem algumas tábuas soltas e podres, você pode chegar aqui do outro lado. Aí na terceira ponte, alguém diz assim: olha, essa ponte é tão velha e antiga e tem tanto risco como as outras 2 primeiras. Mas se você quiser atravessar, já te aviso, do meio para cá tem um monte de tábuas podres que já fizeram sucumbir algumas pessoas. Só que se você vier, quando você chegar no meio, eu vou te encontrar no meio, te dou a mão, porque eu sei quais são as tábuas que você pode pisar. Então, essa metáfora é para dizer assim: os dados estatísticos nos mostram um cenário. O caminho que nós estamos percorrendo, a gente nunca sabe onde a gente vai se deparar. Então, no estado de depressão, não adianta você dizer: olha, isso é seguro, mas não é muito. Olha, aqui é seguro, mas se você tomar cuidado
naquela direção, você pode chegar do outro lado. Mas quando alguém diz assim, olha, aqui não é seguro, mas se você chegar até aqui, quer dizer, você empreende um pouco de esforço. E nesse empreender de esforço, eu te dou a mão do meio do caminho para frente, eu acho que é isso que é necessário. Eu acho que a estatística nos ajuda a ter o cenário. Mas quando a gente tem do outro lado alguém que diz, olha, eu posso não resolver todo o seu problema, você vai ter que se esforçar em parte. Mas em parte eu vou lhe dar a mão, até você conseguir passar esses degraus mais difíceis, aí você vai chegar do outro lado. Então, eu acho que essa é a grande questão, porque uma pessoa que está num estado de depressão, numa crise, num surto, ela não tem como ter racionalidade para decidir qual é a ponte melhor, mas quando ela tem alguém que sinaliza que está lá, olha, eu estou aqui, eu te apoio, eu conheço esse caminho, eu te ajudo, né? Você não está sozinho. Eu acho que essa é a grande questão, é dizer, você não está sozinho. Eu não consigo sentir a dor que você sente. Eu não consigo, por mais empatia que eu tenha, saber o que passa dentro de você, mas eu estou aqui e se você precisar, eu te dou a mão. Então, eu acho que esse é o papel que o CVV faz, sabe? É o apoio, isso é real. Porque geralmente a pessoa, quando está em crise, ela é afastada, ela é isolada, né? Porque as pessoas se sentem ameaçadas ou na responsabilidade de se envolver. Então, quando alguém oferece apoio, oferece a mão, automaticamente você já reverte uma situação de risco. Porque nós estamos lidando com um mecanismo de defesa, que é natural nas pessoas, que é o instinto de sobrevivência, né? O instinto de conservação. Então, quando alguém se apresenta para nós com a ideação suicida, ele vem dividido. Uma parte que quer viver e uma parte que quer morrer. Nós conversamos com a parte que quer viver, que é o instinto de conservação, e que está pedindo socorro. Porque o outro lado já é racional. A gente pensa que a pessoa que está desequilibrada emocionalmente, ela não tem senso racional. Tem. Tanto é que os suicidas, eles fazem planos muito bem racionais de morte. Eles fazem planejamento detalhado. Isso é um histórico. A autópsia psicológica, que é feita em casos de suicídio, comprovam isso. Ele fez planos, ele marcou data, né? Mas, ao mesmo tempo, por trás dele tinha um instinto de conservação, dizendo assim, procura ajuda. Procura ajuda, você não precisa ser tão forte assim como você está querendo aparentar, né? Busque ajuda, salva a sua vida. Então, isso vem do inconsciente, e ele pede ajuda. Então, quando alguém estende a mão e fala assim, eu estou com você, ele reage, né? Então, o CVV não tem essa preocupação salvacionista, né? Mas ao ofertar a amizade, o apoio, né, ele já tem mais de que 50% de chance de reverter essa ideação suicida. E é o que acontece, né? A pessoa sempre pede socorro. Quando ele está falando essas frases soltas, né? Ninguém gosta de mim, etc, etc. Ele já está pedindo socorro. Se ele está pedindo socorro, é porque ele está desmontando o plano dele de suicídio. O instinto de conservação está falando mais alto. Está falando mais alto, exato. Né? Então, isso é real. A oferta de ajuda, né? O interesse, realmente tem resultado. A disponibilidade, né? Tem resultado, porque a pessoa muda. Se ela não quiser também mudar, é uma possibilidade. Eu lembro que eu atendi um caso uma vez de um rapaz muito inteligente, que ele pediu que a gente fosse até a casa dele, né? Na época, isso era uma prática comum no CVV, é até hoje, né? Mas você sempre vai acompanhado, 2 voluntários, tá? E nós chegamos, conversamos com ele, né? Era um engenheiro aeroespacial, um cara assim, inteligentíssimo, né? E ele ficou tão feliz quando a gente chegou que ele não sabia o que fazia, né? Ele falou, eu pensei que vocês não vinham. Ele já estava querendo se boicotar, né? Eu já estava contando com o recuo de vocês, né? Mas vocês são fantásticos, viu? Ele falou assim, eu li toda a apostila de vocês, né? Eu fiz o curso, vocês são terríveis, né? E vocês até respeitam quando a gente decide se matar, né?
vocês não interferem. Eu falei, é mesmo, a gente fica triste, né? A gente fica realmente muito triste, mas a gente respeita. Ele falou, eu achei isso o mais fantástico de tudo. Você respeitar uma pessoa que quer morrer, né? E oferecer para ficar do lado dela até o fim. Eu achei isso divino, né? Divino, ele usou essa expressão, isso é divino, né? Mas ele já tinha tomado a decisão e se matou. Mas ele deixou uma carta para a esposa dele na época, dizendo assim que ele sentiu em nós a presença de uma força maior que ele confiava e que ele não conseguia mais responder, né? Mas ele tomou a decisão de se matar. Mas ele falou assim, me senti tão protegido que a minha consciência se apagou de uma maneira tranquila. Porque eu estava perto de Deus através daquelas duas pessoas. Então a gente respeita também. É uma escolha humana, né? Então a gente não pode achar que o suicídio é um dementado, uma pessoa incapaz, né? Porque ele pensa, ele raciocina tudo, né? Só que ele está sofrendo. Uma pessoa que está passando por depressão é uma reação tão terrível, uma situação tão horrorosa, que ele prefere se matar a continuar deprimido. Ele não está fugindo. Ele quer eliminar aquela dor, né? A dor, né? Ele não quer eliminar, assim, mas ele não suporta. Né? Que é diferente de alguém que entra em surto e daí isso é diferente, é uma outra situação. Porque aí já é uma questão de como ele é multifatorial, você encontra, por exemplo, pessoas esquizofrênicas. A doença mental já está numa estado, então ele não responde mais por si. Claro. Mas aqueles que estão cientes, eles são racionais, sim. Né? Eles não são assim, incipientes, como a gente pensa, não. Mas eles pedem socorro o tempo todo. Pedem socorro, pedem apoio, então a gente está presente. Né? Nós não temos essa perspectiva de salvar, mas o fato de você estar ao lado, disponível, acaba resultando na salvação, porque ele mesmo escolhe. Não é que a gente incita, né? Sim. Intervém. Ele mesmo, ele se decide, né? E se autorrespeita e fala, não, eu vou tentar mais um pouco. Né? Entendi. Dalmo, você é uma pessoa que escreve muito sobre essas questões do comportamento humano, principalmente dentro desse campo, e você escreveu uma obra que eu tive o prazer de acompanhar desde os primeiros manuscritos. As prévias, né, que você compartilhou comigo. Eu me senti extremamente honrado. Me conta um pouco do que foi produzir o Estação Amizade, esse livro teu incrível, que inclusive foi recomendado para que fossem utilizados pela rede de educação como um projeto de orientação a organizar jovens a falar sobre esse assunto. Fala um pouquinho desse trabalho. Então, o Estação Amizade ele foi produto de um fato, né, de suicídio de um jovem que se enforcou em São Vicente, né, muito próximo lá da minha filha, e que eles tentaram fazer uma homenagem, um documentário, né, e acabaram desistindo. E a gente tinha feito um roteiro desse documentário para ajudar eles, né, e eles desistiram. O cenário seria o VLT, quando começou a funcionar em 2016, né, e nós decidimos fazer uma ficção, explorando os personagens, né, que estavam em torno daquele rapaz e de outros casos que a gente conhecia, né, que esses 10 jovens lutando contra o suicídio. Então, nós fizemos a ficção, fizemos esses relatos do ponto de vista dos jovens. Né? Como eu não tinha esse ponto de vista, minha filha me ajudou muito. Ela ia lendo, né, você se lembra bem, né, as histórias e ela ia corrigindo a questão da linguagem, terminando um livro muito simples, né, para adolescentes. Né? E aquilo, então, se tornou um programa, porque a gente começava a incentivar os alunos a falar sobre o suicídio do ponto de vista deles. Eles conversando com pares, né, com colegas. Eles com eles. Porque as palestras de especialistas e de adultos não funcionavam. Não alcança, né? Parece que estão tão distantes, eles né? se fecham. Não tem a linguagem, não tem todo um contexto. E então eles acham que a gente está imaginando coisas, e é verdade, porque a gente não vive naquele meio, né? Mas eles são abertos, então quando você põe eles para falar, eles falam, né? E vivenciam, choram, e contam histórias, e se ajudam, né? E eles se interessam pela aprendizagem da prevenção do suicídio. Aí nós fizemos um mini curso, Saber Ouvir, que é uma síntese de formação do CVV, né?
E eles aprendem muito rápido e começam, então, a dar esse curso. E no final do curso, que é 10 slides, questão de 20 minutos, a gente abre para uma roda de conversa. A roda de conversa é uma provocação para se falar de sentimentos. Então, a regra é assim. Nós vamos brincar de é proibido falar o que pensa. É proibido, falar o que pensa. Mas como? Ó, você já pensa nas suas aulas de filosofia, de matemática, Não, a gente está enjoado de pensar. A nossa sociedade é pensadora. O desafio é falar sobre sentimentos. Então, é proibido falar o que pensa, mas é permitido falar o que sente. Quando você fala isso, eles vão descobrir que a grande dificuldade que é falar de sentimentos. Porque falar o que pensa é fácil. Nós já estamos treinados, né? Agora, você... Aí o racional já age direto, né? Falar do que pensa. Você, como você lida com o ódio? Eu acho que eu... Não. Eu não quero saber o que você acha do ódio, o que você leu no Google, no chat GPT sobre o ódio. Eu quero saber... E você? Quando você está com o coração cheio de ódio, como é que você lida com isso? Na primeira pessoa, eu e o ódio. Eu e o medo. Eu e a tristeza. E a tristeza. Como que é ser triste? Aí eles são muito francos, né? Muito abertos. Quando eles sentem esse campo essa liberdade, né? de comunhão, né? Eles realmente são falam, abertos, plenos. Falam, né? Choram, se abraçam, sem pudor. Parece que eles voltam a ser crianças, né? Então, eles estão naquela época de imitar os adultos, eles esquecem um pouco e se tornam mais autênticos, né? E falam sobre sentimentos. Né? E tem uma regra assim, falou, ponto. Não interfere na fala do outro, perfeito. Ouve, aprende que o outro... Perfeito. Não julga. Não julga, né? Se coloca sempre no lugar dele. Se fosse você, como que era? Como Sim. seria, né? Entendi. Então, eles aprendem rápido. Ser mais ouvido do que boca naquele momento em que o outro está falando. E aprendem, porque cada um que fala vem com uma experiência diferente, não é teoria. As teorias são todas parecidas, né? Agora, as experiências são diferentes. Né? O que um fala sobre medo e o outro fala sobre raiva é completamente diferente. Sim, eles ficam olhando assim, falando, nossa, um olha para o outro assim e fala, não me passava pela cabeça que é assim com algumas pessoas, né? É interessante isso. Então, isso é a riqueza humana, né? É impressionante. Né? Todas as experiências vivenciadas, né? Cada um dentro do seu contexto familiar, cada um dentro inclusive das suas repercussões biológicas, genéticas, né? Para interpretar o mundo. Porque nós somos muito ensinados a se posicionar de acordo com a nossa formação, o nosso status quo. Quando eles estão falando de sentimentos, eles são iguais. Todos são iguais. Não tem essa diferença entre o inteligente e o menos inteligente. Quando estamos falando de sentimento, uma faxineira pode conversar com um médico. Sem dúvida. Né, no aeroporto. Já vi essa cena. Uhum. Ela com a vassourinha dela, o uniforme, e o cara falando, botava a mão na cabeça, ela botava a mão no ombro. Eu falava lá, estão falando sobre sentimentos. Se estivesse conversando sobre medicina ou faxina, não ia rolar nada. Não ia rolar nada. São dois seres humanos, olha lá, iguaizinhos. É verdade, né? É verdade. Então, é isso que se faz na prevenção do suicídio. Entendi. E assim, deixa eu só dar um corte aqui, porque eu tenho a Cira, a Aparecida, que ela perguntou assim, existem casos de suicídio em situações de pânico e desespero. Foi mais ou menos o que eu falei sobre surto, né? O que você pode falar sobre isso? O Ed também está aqui. Obrigado, Ed. Obrigado, Aparecida. A Kátia também pela intervenção, pela participação conosco aqui. Eu tenho que me esticar um pouquinho, porque a minha questão visual é um pouquinho prejudicada, mas eu estou conseguindo ver e agradecendo a participação de todos vocês. Então, essa questão do pânico que a Aparecida mencionou lá. Então, sim, é recorrente. A maioria dos casos de suicídios em crianças e jovens tem sido esse ciclo, essa epidemia. Né? Então, essa sociedade surda que pensa muito, esconde os sentimentos e tolhe as ações, que esse é o efeito negativo, né? Não. Espera um pouquinho. Você vai repetir isso, você vai repetir. A sociedade que... voltando. Originalmente, nós somos assim.
o retrato da mente humana. Nós pensamos, sentimos e agimos. Isso é a mente humana. São três vivências naturais. Elas são iguais. Originalmente elas são iguais. Mas a nossa sociedade, pós-industrial, muito racional, etc., ela desequilibrou isso que é natural do ser humano. Então, mecanismo natural. O mecanismo natural, ela desigualou, ela super inflou o pensamento, uma bola enorme, ela constrange o sentimento, uma bolinha pequena, e reduziu as ações. As ações nossas são quase todas contraditórias, cheias de erros. Nós repetimos erros, vivemos errando, e não aprendemos com os erros porque somos muito racionais e escondemos as nossas emoções. As emoções são proibidas. Chorar é proibido, dizer que é fraco é proibido, dizer que tem medo é proibido. Então nós vivemos de aparência. Isso é um cenário doentio. Isso é o típico cenário da doença mental. No nosso planeta, ele vive uma situação de epidemia de doença mental, como diabetes, como as doenças cardíacas, fugas químicas. Por quê? Esse consumo de drogas, consumo de comida, consumo de dependência química, né? Por quê? Porque nós não suportamos esse desequilíbrio. Então, o cenário é esse. Quando o pensamento está assim, o sentimento está escondido e as ações estão retraídas e contraditórias, aí começa a aparecer as doenças mentais. A primeira epidemia que nós temos é a ansiedade. Nós vivemos uma epidemia planetária de ansiedade, que são aquelas crises fortíssimas. Se perguntar em qualquer lugar, você já ficou ansioso? Fala da minha ansiedade, da sua ansiedade para mim. A pessoa descreve. Eu não consigo respirar, eu não consigo fazer isso. Síndrome do pânico. Aí depois pula para o pânico. O pânico é terror. A pessoa acha que vai morrer. Ela entra no mercado, tem uma síndrome de pânico, ela se agacha, fica ali tremendo, totalmente desequilibrada. E é uma crise assim de 10 minutos. Mas ela acha que aquilo é eterno. Numa situação dessa de 10 minutos, que ela acha que é eterna, ela se mata. Que é muito desconfortável. Extremamente desconfortável. Sucedendo a ansiedade, o pânico, ela entra em um processo depressivo. O corpo cansa de tanta crise e fala assim, não, vou desligar, não aguento mais. A mente desregula quimicamente completamente, o organismo. completamente. Por isso que os remédios são necessários. Os médicos precisam intervir porque ele às voltar vezes, de forma medicamentosa mesmo. Química mesmo. Química. Depois eles falam assim, vai fazer terapia. Sim. Não cometa essa bobagem de desprezar os profissionais de saúde mental. Isso porque é necessário. É fundamental. Mas precisa complementar com a terapia, etc. E precisa ter suporte humanitário próximo. Né? Aí, então, aí apareceu um terceiro fator, que é muito comum entre os jovens. Paralisia do sono. Se você conversar com adolescentes hoje, a grande maioria sofre de paralisia do sono. O que é isso? A pessoa dorme, o corpo dorme, mas a mente não dorme. O cérebro não dorme, porque ela não avisa. Nós, do século passado, né? Nós aprendemos a dormir com os nossos pais, nossos avós. Olha, é hora E até o ciclo, né? É um ritual. Natural. É um ritual. É um ritual. A escuridão, apagar a luz. A gente tem um ciclo circadiano, né? Boa noite, né? A mãe chega, boa noite, hora de dormir. Nós rompemos com essa sociedade, né? Essa sociedade simples, né? E entramos nessa sociedade doida, que não dorme. O WhatsApp, 24 horas, celular. Eles dormem com o Zap, né? O Instagram ligados. O corpo dorme e eles não avisam o cérebro. Olha, eu vou dormir. O cérebro falou, tá ativo, Então o corpo dorme, o cérebro não dorme. Na hora de acordar, o cérebro não deixa eles acordarem. Ah, você não está dormindo, você não falou para que é muito você está isso, acordado. É então, louco. Aí eles não conseguem acordar. Não conseguem. É um fenômeno assim, psíquico que ainda é meio desconhecido, né? A pessoa, ela se vê no próprio corpo dela. Às vezes até sai do corpo. E olha, está lá e ela não consegue voltar ao real. Eu tive casos de relatos de uma menina que ela falou, professor, eu avisei a minha mãe pelo Zap que eu não estava conseguindo acordar. Não me pergunte como.
Mas eu peguei meu zap, digitei para ela, falei, mãe, vem até o meu quarto e me sacode. Falei, isso é um negócio meio doido, né? Rapaz, que é isso? Por quê? Porque ela estava... A consciência dela, ela projetou numa dimensão que a gente desconhece, avisou a mãe veio e acordou ela. Olha só. E ela estava com a sensação de que ela já ia morrer. Aí você pergunta para eles, o tempo todo nós temos isso. Olha só, isso você tem relato testemunhal de jovens, porque você trabalha com jovens, né? Sim, o tempo não todo. Precisa nem eu. Pode perguntar para qualquer um aí na rua. Já teve paralisia do sono? Eles vão falar sim, todo dia. Por quê? Celular. Que coisa louca. Né? E numa situação dessa, ela fica com medo de dormir, não relata para os pais, né? Fica com medo de dormir, vai ficando ansiosa, etc. E na depressão pode ocorrer caso de suicídio. Meu Deus do céu. Isso é incrível e é preocupante mesmo, né? Nós temos aqui, Dalmo, Ed, ele está aqui, olha, quem deseja realizar o suicídio... Olha, Inês. Olha aqui. O que ele fala? Acorda irritado por ter aberto o olho, né? Pela manhã. Acordar. O que ele tá resumindo aqui, ele está dizendo que quando você tem uma ideação suicida, você fica assim, revoltado por ter acordado. Sim. É como assim, eu desejo, se eu pudesse usar aquela chavezinha, eu ia dormir, desligo a chave e chega, porque eu não dou conta. E quando ele percebe que ele não desligou, que essa chave, ele não tem controle dessa chave, senão por algum meio lesivo ao corpo, né? Ele acorda e realmente em desespero, né? Então é uma situação relatada aqui pelo Ed, o Ed Gomes, trazendo essa forma de enxergar, né? E ele falando aqui do serviço do CVV, né? Que é super importante. Você tem plena razão, não é à toa que o CVV está há 61 anos, imagino você. E olha, uma coisa interessante, uma vez você comentou comigo que me parece que um voluntário ia trabalhar no CVV e falou, por que eu estou querendo ser voluntário? Porque vocês foram responsáveis por eu estar vivo hoje. Sim, é muito comum. Olha só, que fala extraordinária. Ele quer dar um retorno, né? Quer contribuir. Quer contribuir porque ele foi resgatado, ele fala, eu quero resgatar, eu quero ajudar. Preencher aquilo em alguém, né? É muito comum. Que interessante. Muito legal, né? Poxa, a Inês também vem aqui e ela está chegando, agradecendo pela nossa conversa. Falando da Inês, a Inês é escritora, né? Essa Inês é escritora, essa eu conheço. E uma experiência boa de saúde mental é escrever e ler, né? Então, que é uma coisa sobre isso. Uma coisa que a nossa sociedade está perdendo muito com essa tecnificação, né? Informacional, com esse negócio da inteligência artificial que agora está mais agressiva, né? Então, eles estão listando assim profissões que vão desaparecer com a inteligência artificial. Escritores estão nessa lista, né? Porque eles preveem assim, que a produção editorial, a produção literária, né? Ela corre o risco de ser substituída por inteligências artificiais, né? Que são experiências muito inteligentes mesmo, né? Você pode ter um Machado de Assis artificial. Agora não, que eles são meio bobinhos ainda, né? Mas vai chegar um tempo, você imagina, você vai ter um Van Gogh pintando quadros impressionistas melhores que o próprio. Esse né? É um grande desafio, né? Mas eu vejo como um desafio interessante para mostrar a nossa capacidade humana de superar. Isso, é humanismo. Nós fomos capazes de criar toda a tecnologia, então nós precisamos ser capazes de lidar com ela, sem vamos dizer assim, colocar o ser humano no segundo plano de importância. Sim, porque tudo isso é humano, né? Então, mesmo a inteligência artificial partiu do humano. Então, claro. acho que a gente se posicionando com o humanismo, né? Com criatividade, dialogando com esses equipamentos artificiais, vai ser muito bom, vai ser muito rico. Na verdade, nós vamos entrar num processo de transformação intensa, né? Então, a gente não vai ficar com esse saudosismo, isso vai desaparecer. Como desapareceu muita coisa que não tinha utilidade nenhuma, né? Eu lembro quando a gente ia ver saldo no banco, quanto tempo que a gente morava para ver um saldo no banco, né? É verdade. Então, tudo vai ser muito, muito veloz, né? Mas o universo humano, ele vai ter que ser... vai sobreviver com
com essas ações humanas, né? Com essas emoções humanas que a inteligência artificial não consegue. Né? Em 1982, o CVV fez um congresso em São Paulo e um posto do CVV de Campinas, através de um jovem, fez um trabalho para expor no congresso. Né? Então ele perguntava assim, pode a máquina substituir o plantonista no atendimento? 1982, hein? Quanto tempo faz isso, né? Século passado. E ele foi descrevendo a questão dos algoritmos naquela época. Ele era universitário da Unicamp. O pessoal ficou azuretado, né? Ficaram revoltados. Mas como? Uma máquina substituir um plantonista? Ele chamava plantonista. É. Isso é impossível, não sei o quê. Aí o Jacques Conchon, fundador do CVV, ele levantou e falou, olha, o assunto informática é novo para nós, mas isso que ele está falando é real. Daqui 40, 50 anos, nós vamos ter máquinas inteligentes dando respostas compreensivas. Hoje, se você digita no chat GPT, estou triste, o que você pode fazer por mim? Ele responde. Ele fala assim, eu gostaria de te entender mais. Fala um pouco mais sobre essa sua tristeza. Fala um pouco mais sobre a sua tristeza. Olha só. Ele fala. Se você direcionar essa pergunta por um aplicativo de desenho gráfico, ele vai desenhar você. Triste. É assustador, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é maravilhoso. Porque é uma ferramenta tentando ser humana. É que nem um homem bicentenário, né? Ele assusta a gente, mas ele tem um fascínio por nós. Né? Então, ele acaba nos encantando. Né? E a gente se apaixona por ele. Depois ele vai querer ser humano. Na história, né? Ele vai querer se tornar humano. Então isso é muito bom. É melhor do que não tem ninguém. Isso é verdade. Né? O cara curtiu uma solidão porque não tem com quem conversar. Que seja uma máquina humanizada, né? Isso bom mesmo é ter alguém, né? Conversa com o porteiro do prédio dessa. Conversa com ele. É uma conversa maravilhosa, né? Conversa com o lixeiro que está colhendo o lixo. 5 minutos você vai mostrar quem é uma pessoa, né? E a gente tem essa falta. Você está andando na praia. Outro dia eu estava andando aqui na praia de São Vicente, que um jovem se postou do meu lado. Eu estava na calçada, voltando do centro para minha casa. E ele, suado, todo transtornado, ele com essas frases. Minha vida tem sido uma coisa sem sentido, né? Não consigo fazer nada de bom. Olha, estou completamente... Simples assim. Passou do teu lado, parou do teu lado. Do lado, assim. Eu parei, ele ficou falando um tempo, né? Aí vamos andando. Ele falando. Coisas os erros que ele vinha cometendo, que não conseguia. E ele olhava para a Ilha Porchá e falou, vou para a Ilha Porchá, hein? Estou indo para a Ilha Porchá. Aí voltava a conversar, falava. Naquele percurso, até antes de chegar ali o Santander, sim, nós paramos numa esquina e ele falou mais um pouco. Eu não abri a minha boca. Graças a Deus, né? Não abri. A gente só fala bobagem, né? Uma hora dessa. Então, fiquei calado, olhando para ele, e ele assim, falando. O silêncio aí ajuda muito mais, né? Cansou de falar. Ficou olhando para mim. Ele deu um pouquinho de sorriso. Falou, olha, obrigado, hein? Você me deu uma força, eu vou voltar para minha casa, vou tomar um banho. Olha só. Vou tomar um banho. Hoje eu dou um jeito na minha vida. Olha. E voltou, fez a volta e foi embora. Aí os caras falaram assim, você salvou, cara. Eu não salvei nada. Ele se auto-salvou. Ele se auto-salvou, ele estava planejando, né? Ir para a Ilha Porchá, não sei fazer o quê. Mas ele precisava de um humano naquela hora. Ele precisava de um espelho. Isso. Como eu fiquei em silêncio, ele se viu em mim. Se eu tivesse falado um monte de coisa, ele ia ver um estranho. Não significa nada. Como eu fiquei em silêncio, e olhando, e comentando com gestos, né? Mudos, ele falou, pô, esse sou eu, né? Eu tô vendo no rapaz aí, ele se viu. Coisa que ele não fazia isso há muito tempo. Aí conseguiu se recompor. Deve ter sido isso, né? Pode ser. Deve ter sido isso. Bom, o importante é que ele voltou para casa. Não sei se ele voltou para casa, mas ele não foi para a Ilha Porchá. Não foi para a Ilha Porchá. Então, olha só, Dalmo, o Ed, ele aqui faz uma colocação e eu gostaria de saber como é que você pensa isso. A religião é importante para esse processo, nesse processo que a gente está falando aqui? O que você acha?
Essa questão da religião em si. Tudo ajuda, né? Tudo pode ajudar. A ciência ajuda, a filosofia ajuda, a religião ajuda, mas pode atrapalhar também, né? Porque a religião, as práticas religiosas mais tradicionais, elas levam o suicídio para o lado pecaminoso. Atribuindo culpa. Culpa e crime, né? Uma afronta a Deus, tá? Então, certo. Dentro desse aspecto, eu costumo ver assim, atrapalha. a pessoa, nesse momento, ela está brigada com Deus. Se ela acredita em Deus, ela está descrente. Ela fala, ó, Deus esqueceu de mim. Então não adianta você ficar discutindo esse tipo de coisa, porque ele está magoado. Ele está sentido, né? Está ferido. Está ferido, então ele precisa se reencontrar de novo para entender até Deus, né, dentro da crença dele, né? Mas não funciona. A experiência mostra, o CVV já foi religioso, os samaritanos eram religiosos. Mas, aliás, os samaritanos, a base dele era religiosa. Então, o caso da menina, o reverendo Che Guevara, que era um padre da igreja anglicana, por que ele mudou de rota? Porque, ao atender o caso de uma menina de 13 anos que tinha se matado, porque ela teve menstruação e não sabia o que era menstruação, achou que tinha contraído uma doença venérea. A menina de 13 anos construiu ficar com medo de uma doença venérea, você fala assim, bom, ela teve um caso de namoro, ou então ela pode ter sido abusada. Ele imaginou, né? E não podia falar. Nem para a mãe, nem para o pai. Isso no início do século XX, por aí? Em 1930. Tá. Né? Bom, poderia ter acontecido lá atrás, né? Uhum. Mas ela se matou. Aí quando ele ficou desconfiado, mas por que uma menina se mata? 13 anos, teve problema sexuais. Ela não conhecia o próprio corpo, isso não importa. Importa que ela morreu de suicídio. O que aconteceu? A própria igreja dele falava assim, ela não pode ser enterrada num cemitério cristão. Aí ele, aonde está escrito isso? Na Bíblia? Ele mesmo, que é religioso. Então eles levantam uma questão dogmática, porque a pessoa supostamente desrespeitou Deus e tem que ser punida. O corpo tem que ser punido. Na Idade Média, eles incendiavam o corpo do suicídio. Desmembravam. Enfim, fazia o diabo que era para demonizar essa questão. Esse é o histórico da religião e o suicídio. Né? Na Bíblia tem 8 casos de suicídio relatados. Aí ele falou, mas como que eu não posso enterrar um corpo de uma criança que se matou, que nem sabia o que estava fazendo? Só porque isso não é um gesto cristão. Ele falou, eu não concordo com isso. Eu sou padre, eu pertenço à igreja, eu não vou desrespeitar a minha igreja, eu obedeço a minha igreja, mas eu não concordo com isso. Eu falo, isso não é cristão. Não tem nenhum lugar escrito que o cristianismo pensa desse jeito. Eu vou pegar a menina com a família, vou enterrar o corpo da menina numa floresta próxima, que é a prática deles, né? Na Inglaterra, supostamente um país civilizado, né? Industrial, enterrar o corpo da menina num lugar que não é sagrado. E a família fica estigmatizada porque os cristãos não aceitam ela mais na igreja, não convida para aniversário, isola, porque é a família do suicida. O reverendo Che Guevara falou, isso não é cristão. Imagina. Você acha que Jesus ia fazer um papelão desse, né? Mas tudo bem, vamos respeitar o dogma, né? Vamos respeitar. Enterraram a menina, só que ele contou isso pra gente aqui em Santos. Ele falou assim, eu olhando pro corpo da menina, falei assim, olha, eu não te conheço, eu nunca te vi, mas eu quero dizer para você, antes de enterrar o seu corpo, que você mudou minha vida. A partir de hoje, eu vou cuidar de pessoas como você. Aí ele voltou, então, para Londres, para a igreja dele, achou um telefone, publicou um anúncio num jornal pequenininho, dizendo assim, quero falar com pessoas sérias sobre assuntos sérios. Pequenininho. E naquela semana ele começou a receber gente que vinha até da França. Como que pode, né? Pessoas sérias para falar de assuntos sérios. Só isso. Só isso. Como que essas pessoas sabiam que ele estava falando de suicídio? E todos os casos eram de suicídio. Depois ele fez outras descobertas, né? Do método que ele usa de ouvir. Tá? Então, quando ele veio ao Brasil, ele soube que o pessoal do CVV era espírita. Ele falou, olha, bom você ter tocado no assunto. Porque lá,
A religião não entra no meu trabalho. Eu vou dar um toque para vocês. Não deixa. Porque vocês vão receber gente de todas as religiões. Todas. E vão receber gente que não acredita em nada. Que são ateus. Mas são seres humanos. Então, o que tem de bom na religião nisso é o senso de solidariedade. As religiões estimulam a solidariedade, o respeito, o amor. Isso sim. Agora, se for para estigmatizar, condenar, criticar, não. Julgar, não. Isso os religiosos são especialistas, né? Palavras dele. Palavras dele. Eles eliminaram a experiência religiosa dentro do samaritano. CVV também. CVV é arreligioso. Não se fala em religião dentro do CVV. Nem na abordagem às pessoas que estão precisando. Entendi. Né? Semana passada eu fui numa casa religiosa, vou nas igrejas. Eles sabem que eu tenho a minha preferência religiosa, mas me convidam para me explicar para os pastores, porque tem pastor que está se matando, padre que está se matando, dirigente de centro espírita que está se matando, pai de santo que está se matando. Porque é humano. Claro. Então, entendeu? Então a questão não é religiosa, a questão é humana, voltando ao ponto do programa, né? É humana. É humana. Não é nem médica, não é nem científica, é humana. Né? Seres humanos, quando estão tendo contato com seres humanos, se curam. Isso é histórico. Né? Aliás, o ser humano só conseguiu sobreviver milhares e milhares de anos por causa dessa conexão com o outro ser humano. Né? E quando não tem ser humano, ele procura alguém que é muito parecido com o ser humano. Eu vejo na rua aí, né? Esses moradores de situação de rua, eles têm um cachorrinho, né? 1, 2, 3, né? Amizade, né? Amizade é o que faz falta, né? Faz falta, né? É a conexão mantém ele com o vivo. outro. Mantém ele vivo. Então, esse Verdade, negócio do befriending, que os ingleses falam, chamam, né? Befriending, você doar amizade, salva vidas. Salva vidas. Salva vidas. Sem falar em religião. A parábola do samaritano não é uma parábola religiosa, como todo mundo pensa. A parábola do samaritano é humana. Humaníssima. Ela serve para qualquer experiência humana universal. Certo. Então, se nós pudéssemos deixar uma palavra hoje, desse nosso bate-papo, seria doar amizade salva vidas. Doar amizade. Né? Ser amigo. Ser amigo. Ser amigo. Conversar com as pessoas sobre sentimentos. Sem julgamento. Sem julgamento. Em qualquer lugar, no ponto de ônibus. Alguém que vira para você, porque ele te localiza. Viu? As pessoas que estão vendo esse programa aqui, ó, prestaram atenção, vocês já estão marcados. Porque você aprendeu, né? Sim, quando você sair na rua, a pessoa vai olhar para você e fala assim, esse aí sabe ouvir, ó. Parece que ele sente o cheiro, né? Ele se aproxima de você e fala, olha, hoje meu dia foi difícil, hein? Do ponto de ônibus. E ele fica olhando para ver se o ônibus dele tá vindo, né? Mas em 5 minutos ele conta a vida dele para você. E se salva ali, às vezes, em 5 minutos. Mas se não se salvar, ele fica preenchido. Aliviou. Preenchido. Ele teve a sensação de que ele é humano. Tem aqui o Fernando Souza, ele tá... quais são os sinais, quais sinais mostram adolescentes ou adultos que demonstram no qual terá coragem de tirar a própria vida? Fernando Souza está perguntando. Quais os sinais? Os sinais são sempre o retraimento, né? A expressão triste e... A gente chamava de melancolia antigamente. Melancolia, né? O isolamento. Mas é preciso tomar cuidado também, porque às vezes a pessoa tem um tipo de depressão que alimenta um desejo de usar máscaras, né? A pessoa... Tem muitos casos, né? A pessoa lá no Facebook, no Instagram, tá todo feliz, né? Selfie, pá, se mata, né? Fala, nossa, como é que o cara desse... cara alegre, né? Porque ele estava tendo uma grande luta, né? Então, ao tentar... Ele foi usando recursos. Recursos, né? Até o extremo de se mostrar alegre, né? Mas ele estava... Então, é preciso tomar muita atenção. Agora, uma forma de você é seguir 4 princípios. Diga lá, quais são esses 4 princípios? Aproximação. Né? Quando você se aproxima, você demonstra interesse. Então, você já... Né? Aceitação. Você não pode esperar nada em forma de preconceito, em forma de aparência. Aceita a situação como ela é.
Aceitação, né? Quando você aceita, você já entra num nível de respeito, que é o terceiro ponto. Aí ele já percebe que você é uma pessoa confiável. Você se aproximou, você aceita e você respeita. Não julga. E você, então, compreende. O clima de compreensão é um clima propício para você rever tudo, né? Porque ele vai ver em você alguém que é igual a ele, semelhante a ele. Então, ele se abre. Né? Então, é simples. São 4 pilares básicos. 4 pilares básicos. Aproximação, né? Aceitação, compreensão e respeito. Vou repetir, hein? Aproximação, aceitação, compreensão e respeito. Olha só, nós, infelizmente, já temos um tempo dentro do nosso programa, do nosso cronograma. Nós vamos caminhar aqui para o encerramento. Eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco aqui no chat, fazendo perguntas, manifestando o seu interesse em acompanhar esse trabalho incrível. Depois, oportunamente, eu quero trazê-lo de volta aqui para você falar um pouco das outras suas obras, das suas obras que trabalham com a historiografia, né? Que é um trabalho incrível que você faz, além dos seus blogs que você escreve, História de São Vicente. Agora, soube que você também fez praticamente uma polianteia de Praia Grande, algo assim? Praia Grande, história da Praia, porque era um bairro de São Vicente que se emancipou, né? É uma cidade, é a próxima metrópole do litoral, né? Olha só, a próxima metrópole do litoral. E eles queriam ter uma história, de onde nós viemos, né? E você escreveu essa história? Eu fui escrevendo porque eu me encontrei lá com pessoas que vivenciaram isso, tudo paulistano, né? Aquela italianada, português, espanhol, os caras nordestinos, japonês. É um mini Brasil, né? É um Brasil. É um mini Brasil. E eles querem saber quem eles são, para onde vão, né? Então, nada melhor que história, né? Que legal. Então, oportunamente, eu quero trazê-lo aqui para você falar um pouco mais das tuas obras, do teu romance. Você tem um que é uma distopia. Uma distopia, é o 2036, né? O que acontece nessa ficção? Na época da pandemia, né? Antes da pandemia, me veio essa ideia de falar sobre o que nós vamos fazer se o mundo acabar, né? Ou, quando eu falo acabar, ele vira de ponta cabeça. Certo. Não é o que nós temos hoje, vai. E nós tivemos que sair daqui do litoral, todos, né? E migrar para lugares mais seguros, porque toda a região foi inundada. Né? E aí começa uma trajetória, uma espécie de 40 dias, né? No deserto humano, né? A gente vai indo e vai descobrindo coisas. Né? Uma nova jornada. Uma nova jornada. Descobrir um novo Brasil. A gente descobre que o Brasil já está ocupado por nações estrangeiras. Olha só. Rapaz, esse teu livro é muito legal. Eu sei, conheço, e vou recomendar a vocês. Depois eu vou mandar aqui, pelos nossos contatos, as obras do Dalmo Duque, que são incríveis. E eu quero, já fica esse compromisso teu de voltar aqui para a gente falar de outros assuntos também, que são muito importantes, né, em relação à própria história da região, né, desse movimento que é toda a Baixada Santista, e a tua história, né, saindo lá de, como é que é? Porto Tibiriçá. Porto Tibiriçá, olha só. Então, e agora, como a gente está fazendo esse novo tipo de abordagem de prevenção nas escolas, nas empresas, né? Então, eu tenho dado treinamento para professores. Tudo gratuito, viu? Tudo gratuito. Eu vou nas escolas, né, os diretores preparam o ambiente, a gente conversa com os professores. Nas reuniões sempre tem jovens, pais, né? Eu tive uma experiência recente aí, muito recente, numa escola em São Vicente, 2 jovens se mataram no período de 1 mês, na mesma escola. O diretor estava apavorado. As mães que perderam os filhos e colegas delas estavam com medo do efeito contágio. Mando ou não mando mais meu filho para a escola? A última vez que eles se encontraram foi no cemitério. Já falou com o diretor? Não, ele não quer conversar por enquanto com a gente, porque ele disse que está tomando providências. Mas nós estamos muito preocupados, que a gente queria que você fosse lá. Eu falei, não posso, ele tem que ser convidado, não posso entrar na casa de ninguém sem ser convidado. Claro, né? Claro. Aí ele falou, olha, mas eu acho que ele vai reagir. Dá um tempo para ele, porque ele está pensando. Né? E foi dito e feito. Ele passa meu telefone para ele.
Se ele quiser ajuda, oferece ajuda, né? Aí ele ligou. Aí eu fui. Cheguei lá, entrei, né? E a secretária que recebeu falou, o senhor é quem? Eu sou fulano, eu vim falar sobre prevenção de suicídio. Graças a Deus, pelo amor de Deus. Tá todo mundo aqui arrasado, né? Aí eu fui conversar com o diretor, ele, conversamos. Ele falou, eu tô numa situação complicada, né? Tô assim... Fica sem chão, né? Aí ele falou assim, olha só, sabe por que eu tô assim? Mais porque o meu pai se matou. Parece que isso para mim é um desafio, hein? Falei, hein? Com certeza. Aí ele se abriu comigo, né? Sentiu confiança. Falou, vamos lá, faz esse trabalho aí para mim, né? Me ajuda. Eu falei, sim, vamos lá. E conversamos com os alunos, choraram. Ficamos 4 horas. Tinha pais dentro. Eu falei, vocês precisam se resolver, né? Vocês precisam aprender. Dei um mini curso para eles se levantaram, todo mundo chorando e fazendo mini curso. Legal, né? Que legal. Então é essa. Maravilha, Dalmo. Eu vou colocar, então, à sua disposição agora para as suas considerações finais, para a gente encerrar essa nossa maravilhosa entrevista, esse encontro, esse bate-papo com um grande amigo. E fica à disposição, faça suas ponderações gerais, da forma como você quiser. Eu estou disponível, né? E suicídio é um negócio que você não pode dar trégua. Todo dia você precisa estar olhando com cuidado, pesquisando, perguntando, se aproximando. Não pode dar trégua. Não pode. Todo dia é dia de viver. Essa é a ideia. Porque ele vem de fora de nós, né? E vem de coisas de dentro de nós. Então, são duas coisas que você tem que estar vigiando 24 horas. Né? Não pode dar trégua mesmo, principalmente quem está tendo ideação. Peça ajuda, né? Porque não é brincadeira. Às vezes sozinho você não consegue sair. Essa aí oferece. Então liga 188 no CVV, gratuito, 24 horas, de graça, né? Tem um sistema via WhatsApp também? CVV? Não, é só pelo 188. 188, né? Mas tá. é sigiloso, porque você não sabe com quem você está conversando e nem ele sabe. Entendi. Você pode cair no Rio, pode cair em qualquer lugar do Brasil. Do Brasil, né? E peça ajuda. As escolas, as empresas, ambientes religiosos, eu falo de religião e tal, mas os ambientes religiosos ajudam muito, né? Porque eles reeducam as pessoas, né? E hoje tem uma nova visão também. Né? Olha, a religião, a forma que a religião lidava isso lá em 1930, 40, 50, hoje já mudou. Conheço um casal de pastores, assim, sensacionais, cristãos abertos, né? Eles pegaram o meu livro, Estação Amizade, e montaram uma terapia de sobreviventes do suicídio. Jovens, eles localizam jovens que tentaram suicídio, reúnem e estudam o livro, explorando os personagens. Aí, no final, eles fazem uma surpresa para os sobreviventes. Eles falam, eles me levam lá no final. Eu falei, esse aqui é o Dalmo. Que legal. Eu fico todo vaidoso, né? Mas legal. Eles ficam fascinados. Porque eles falam, nossa, como é que você criou esse personagem? Falam, não, isso é real e existe. É igual vocês, ó. Você vê, eles inventaram o livro, reinventaram o livro. Criaram um programa, uma terapia, uma ideia nova, utilizando o livro como base. Procuram. Você vê como é que é, né? Maravilha. Então a gente não pode ter preconceito também, porque é religioso, né? Não. É uma experiência revolucionária. Certo. Pô, o Marcos, vocês me surpreenderam, hein? Me deram uma rasteira. Não. Puxa vida, eu estou muito feliz. Eu vou interromper a minha transmissão aqui do Instagram, porque eu quero te mostrar uma coisa. Eu fiz assim, fiz uma divulgação pedindo para as pessoas escreverem alguma coisa em relação a essa expressão, todo dia é dia de viver. E eu recebi vários, né? E como não dá tempo de falar sobre todos, eu escolhi aqui um especial de uma pessoa, da Larissa Maziero, que ela não só escreveu, como ela mandou um áudio incrível com esse termo. E ela está me dizendo aqui que fez uma pergunta que, se eu entender pertinente aqui, deixa eu ver. A Larissa, não sei se está aqui ou não está aparecendo. Vamos lá.
Se não está aparecendo aqui, foi por outro canal ou ficou suprimido. Pode ser que esteja lá no Zap. Né? Larissa, de qualquer forma, se você estiver agora nos ouvindo ainda, o Dalmo até se coloca à disposição para depois a gente falar sobre essa sua pergunta, porque eu não estou conseguindo acessar ela aqui. Mas eu quero colocar aqui para todo mundo o que você escreveu. Ela não só escreveu, como ela mandou um áudio, e eu quero compartilhar esse áudio aqui com vocês. Viver ou sobreviver? O que você faz todo dia? Você realmente vive o seu dia? Ou você sobrevive a ele para chegar no final desse dia e fazer planos para viver? Viver não é só a recompensa do fim de semana por ter sobrevivido em todos os outros dias. Viver também é a obrigação, a tarefa, o trabalho, o estresse, o cansaço. Viver não é estar feliz o tempo todo, é estar presente. É sentir cada momento, seja ele bom ou ruim. Então pare, respire, sinta, seja. Não sobreviva apenas, viva de verdade. Porque todo dia é dia de viver. Olha só, acertou no maravilhoso. Larissa, de coração aqui, aberto, de plena gratidão com o seu compartilhamento, a sua participação, assim como outros que depois eu vou particularmente me manifestar, porque é um número grande de pessoas, não dá para falar sobre todos aqui. Então, Dalmo, para encerrar o nosso bate-papo, eu quero te agradecer de coração. Quando eu perguntei se você poderia participar desse encontro, você plenamente, como sempre fez, se colocou imediatamente à disposição, mas não à disposição de mim, não à disposição do podcast do Tom Mago, à disposição da humanidade. Legal. De coração, muito obrigado. E agradeço a participação de todos vocês, ouvintes da Rádio ZN Litoral, todos que estão conectados conosco pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, e convidando vocês para o nosso próximo encontro. No nosso próximo encontro, trarei aqui um ilustrador, um chargista, um cara incrível para falar sobre arte, sobre criatividade, sobre inteligência artificial no mundo da arte e assim por diante. Não perca o nosso próximo podcast do Tom, o Mago. Até breve. Tchau, tchau.